Olá, tudo bem? Para essa questão, eu fiz um desenhozinho aqui mostrando o carro com os dois tratores e aqui ao lado a gente tem a demonstração das forças vetoriais, os vetores de cada força, tudo bem? Perceba que essas forças elas não possuem o mesmo valor. Uma é de 6 vezes 10 na 3 newtons e a outra é de 1 vezes 10 na 4 newtons. Então, se você fizer a decomposição vetorial, considerando 30 graus aqui, tudo bem? As componentes horizontais não vão se anular, tá? E além disso, você vai ter uma componente vertical. Então, depois de você fazer toda a decomposição vetorial, daí você ainda vai ter que fazer mais a soma vetorial entre a componente horizontal e a componente vertical, para daí descobrir o valor da resultante na sua força, né? Então, vai ser um trabalho tão grande que vai acabar demorando umas 3 vezes mais do que você lembrar que fazer a resultante nada mais é do que fazer a soma vetorial das duas forças. E daí a gente precisa lembrar lá da aula de soma vetorial, que a gente aprende lá na cinemática, lembra? A gente diz que a força resultante é as duas forças na forma de vetor, né, somadas. Como que a gente faz quando a gente tem um ângulo? Esses dois vetores partem de um mesmo ponto e a gente quer descobrir a resultante. Método do paralelogramo, quando a gente usa o mais, tudo bem? Quando a gente tem setinha na origem, né? Por exemplo, se fosse assim, uma setinha na origem da outra, aí você usa o método do polígono, tá? Mas como elas duas aqui têm a mesma origem e só os vetores que estão saindo, você usa o método do paralelogramo, que é com o mais. Daí é só fazer a resultante aqui, ó. Lembra, o método do paralelogramo é pela lei dos cossenos, tá? Só que daí usando mais. Então, fica a resultante ao quadrado é igual a força ao quadrado, mais força ao quadrado, mais 2 vezes força, vezes o cosseno do ângulo entre elas. O cosseno é 0,5, que o ângulo é 60 graus, né? Então, eu sei que a resultante ao quadrado é igual a força ao quadrado, mais força ao quadrado, mais 2 vezes a força vezes a outra força vezes o cosseno, que é 0,5. Então, o resultante ao quadrado é igual a 1 vezes 10 na 8, né? Quando a gente tem uma potência, a gente multiplica, mais 36 vezes 10 na 6, mais esse 2 com o meio gera 1. Então, fica 6 vezes 3 mais 4, 7. Somando isso tudo, convertendo para potência de 6, né? Aqui fica 100 vezes 10 na 6, aqui 36 vezes 10 na 6 e aqui 60 vezes 10 na 7. Você tem 196 vezes 10 na 6. A raiz de 196 é 14 e a raiz de 10 na 6 é 10 na 3, que é só dividir por 2. Então, quando a gente tira a raiz dos dois lados, a gente tem que a resultante é igual a 14.000 newtons. Então, a força que esses tratores vão fazer no carro tem um valor de 14.000 newtons, tudo bem? Essa força, ela deve ser maior do que a força de resistência. Porque se eu tenho uma força de resistência igual à força aplicada, então eu tenho um equilíbrio e o carro continua em repouso. Se eu quero que os tratores consigam puxar, eu preciso que haja uma força resultante e que ela seja dada pela soma vetorial da força aplicada e da força de resistência, que seria contrária para cá. Então, o máximo valor que a força de resistência pode alcançar seria menor do que 14.000 newtons, tudo bem?